Olá, people, tudo bem com vocês? A Viva Bio hoje veio no Espaço Ioca, aqui na 405 Norte, para conversar com duas feras aí que estarão trabalhando com a gente em nosso projeto maravilhoso da Viva Bio. E hoje a gente vai conversar sobre alguns assuntos relacionados à saúde, muita curiosidade, que às vezes vocês ficam, sem saber muito bem em que acreditar de tanta informação que existe. E por isso a Viva Bio vai atrás sempre dos melhores profissionais para atender a demanda de vocês. Por isso hoje a gente está aqui com a belíssima Michele Ferro e o gatíssimo Diego Ioca, dono do Espaço Ioca. Vamos começar a conversa de básico, diabetes tipo 2, que vocês ficam lá super na dúvida como é que rola, o que que acontece, o que que a gente faz, ai meu Deus, e agora? E aí a gente vai começar falando já sobre DM2, tá bom? Que infelizmente aqui no Brasil, a gente tem acompanhado nas notícias o aumento, da incidência da população da doença, e vamos conversar alguns tipos de prevenção, como é que ela surge, o que que a gente pode fazer, qual a importância da atividade física, na reversão do quadro da resistência à insulina, enfim. Vamos lá começar essa conversa, tão ansioso para ajudar vocês. Muitas vezes os alunos ficam perguntando lá, professora, como que surge, por quê? Por que que é adquirida? Acho que essa é a primeira dúvida que eles têm, Por que que ela é adquirida? A gente sempre conversa que devido aos hábitos alimentares, que às vezes são incorretos, mas por muitos anos da vida, esse é um dos principais motivos, certo? Sim, exatamente. Quando a gente fala de diabetes tipo 2, a gente tem fatores tanto internos, quanto os fatores externos. Então a genética vai contribuir, mas a gente tem também os nossos hábitos alimentares, nossas condutas, sedentarismo. Isso a gente também tem que deixar claro que é prejudicial a longo prazo, Não é um bate-papo aqui que a gente está usando, consumindo alguns alimentos, bebendo, isso faz parte do nosso cotidiano. Isso. Isso é a repetição desse hábito. Então a gente começa a cansar, sobrecarregar o nosso corpo. Então o pâncreas libera esse hormônio, mas é como se ele entrasse em greve. A insulina cansou. Não quero mais. Bateu o pé, fez birra. Você me usou tanto que eu não quero mais saber de você. E aí ela fez birra e o nosso corpo começa a se tornar resistente a ela. Certo. Mas a gente não pode esquecer da importância desse hormônio. Sim. Então, ele é interessante, ele é importante e imprescindível para que a glicose sanguínea entre dentro da célula. Isso. O lugar, eu sempre falo que o lugar da glicose não é no sangue. É dentro da célula. Exatamente. A glicemia, tem ela aumenta, limite. Exatamente, pós-refeição tem aquele limite mínimo que a gente também tem que ter, lembrar lá do nosso sistema nervoso, como ávido por carboidrato, só usa lá os corpos cetônicos como acessório só quando realmente não há o carboidrato. O mecanismo de sobrevivência. Exatamente. Mas assim... É preferencial, Sempre preferencial. Sempre preferencial. O carboidrato é o cara, Quem tá sempre lá de cara a postos, digamos assim, para entrar no metabolismo energético da célula, beleza? Exatamente. Então assim, de fato, a insulina tem sua importância gigantesca. E aí, ela entra em greve, então, A gente consumiu tanto isso que ela chega. Exatamente. Não quero mais, Tô de greve. O estresse pancreático muito alto, Exatamente. E aí o paciente começa a ter resistência à insulina. Certo. Se você for fazer um exame bioquímico, você vai ver lá a presença da hiperinsulinemia. Então tem muita insulina, muitas vezes, mas essa insulina está em greve, ela decidiu não trabalhar mais, não tem mais essa ligação tão boa como ela tinha com os receptores, Então a glicose começa a ficar boiando e sobrando na nossa corrente sanguínea. Então a gente tem um quadro de hiperinsulinemia e hiperglicemia também, Exatamente. Beleza. Exatamente. E aí, uma coisa que também gera muita dúvida para os alunos, assim, que é o seguinte: a resistência à insulina e de fato o que a gente chama de diabetes tipo 2. Porque alguns artigos defendem que diabetes tipo 2 é quando o pâncreas de fato ele esgotou. Agora é ele que entrou em greve para a síntese de insulina. Isso é verdade? Sim. É isso mesmo que acontece? A resistência é o famoso pré-diabetes? Exatamente. Certo. Então você quando está na situação, nesse estágio pré-diabetes, é como se fosse um aviso do corpo, Você pode reverter, inclusive, Isso. Através de hábitos alimentares, atividade Atividade física, física. Exercício físico, você pode reverter esse quadro,
E como você também pode evoluir e o seu pâncreas também decidir parar de funcionar e você entrar Agora, no e diabetes. quando o pâncreas entrar em greve, já era. Não Já tem mais como a era. gente reverter. Exatamente. Só tratamento Né? médico. É importante a gente ressaltar que é uma doença que ela não tem cura, ela tem Sim, controle. ela é crônica, Né? né? Ela é assim como a crônica. tipo 1. Não é verdade? Exatamente. Beleza. Você Só que vai essa foi controlando e você vive. a gente que causou a tipo 2, certo? Isso. Certo. Só que uma pergunta. por Junto exemplo. com outros fatores também, como por exemplo o genético. Sim, né? sim, sim. Que vão Ajuda. contribuir também. É um conjunto, Ajuda. né, de fatores causadores. Ajuda. Mas vamos lá. Eu tenho maus hábitos, não estou me exercitando, então eu vou chegar a um profissional da saúde e por que meio que ele vai descobrir se eu sou pré-diabético ou não? Que tipo de exame bioquímico é feito? Eu vou fazer só a curva glicêmica, hemoglobina glicada, ou como é que Tá. funciona? Os exames importantes para rastreamento do diabetes, né, seria a glicemia de jejum, Certo. né? Hemoglobina glicada, porque a hemoglobina glicada vai ver Vai dar como um que se histórico, comportou, já que ela avalia 3 não dá pra meses mentir já. mais. Ou né? seja, você não pode mais mentir. Exatamente. Né? Não minta, diga a verdade. Aquela pessoa tá ali pra te ajudar. É o exame que pega o paciente na mentira, né? Exatamente. Eu- Não, eu como super bem, aí vê lá a hemoglobina glicada. Pá, essa pessoa exatamente. come Ou carboidrato ele até, fica né? uma semana antes do exame de sangue, aquela refeição low carb. Só na dieta. Mas a hemoglobina glicada revela. Exatamente. Exatamente. E a gente tem o teste oral de tolerância à glicose. É, o né? TOT. Onde você Famoso toma a dose TOT né, G, né? do carboidrato e vai ver como o seu corpo vai reagir perante a presença daquela dose alta Certo. de glicose. E aí no TOT G a gente também pega a glicemia e a insulina para justamente tentar acompanhar o comportamento do hormônio. A gente tem um exame que é mais específico, seria o ROMA. ROME-R, né? O ROME-R, que aí ele consegue ver essa função, a resistência à insulina, ela é mais Calculada interessante. pelo ROMA. Pelo Ah, ROMA. certo. E a gente tem a própria insulina também, insulina basal. Sim, Que você sim. pode solicitar. Então, o profissional de saúde, ele vai rastrear perante isso aí. Lembrando que o nutricionista, eu como nutricionista falo, a gente não pode dar o diagnóstico de diabetes. Isso, mas pode solicitar o exame. Diagnóstico médico, mas a gente pode solicitar o exame e tem a obrigação de interpretar esse exame. Exatamente. né? Então, Pessoas. Outra coisa, interpretação de exame. Vocês, nutricionistas, devem fazer isso. Eu gosto muito de falar que, como nutricionistas, vocês não devem, por exemplo, prescrever uma dieta para o seu paciente sem antes saber como é que ele está. E como é que você vai saber como ele está? Com o exame. Se ele chega com um exame recente, mas ótimo, maravilha. Se não, vocês já são capazes e habilitados, faz parte já, né, da rotina clínica de vocês, prescrever os exames e vocês, claro, interpretar. Para isso também, aguardem, a gente vai lançar o curso de interpretação de exames laboratoriais para a nutrição. Posso fazer uma outra pergunta que eu fiquei na dúvida agora, porque eu pensei assim, muitas pessoas não têm esse hábito de ir fazer a prevenção, de saber o que está acontecendo. E às vezes são outros familiares que vão acabar estimulando a pessoa tal. E sobre a história da urina doce, que você começa a perceber no vaso sanitário da sua residência a presença de formiga. Isso é verdade que é um dos principais indicativos para pode estar acontecendo excesso de glicose na urina? Na verdade, quando você tem uma hiperglicemia, esse excesso de glicose pode ser eliminado via urinária. E aí é o que a gente chama de glicosúria. Isso. É um dos sintomas que a gente tem no diabetes. Isso. Né? Então, o paciente que tem, né, você começa a estranhar já, se o paciente relata que está com polidipsia, ou seja, sente muita sede, polifagia, sente muita fome, né? Às vezes tem relatos de perda de peso também, e poliúria, que é a frequência urinária, já são indicativos de sintomas de diabetes. Se ao fazer o exame de urina, a gente percebe que tem glicosúria, a presença de glicose na urina, que é a urina doce, então é indicativo de que tem a presença de diabetes. Legal. É importante também ressaltar que, em se tratando de exames laboratoriais, a gente não pode, o médico não pode fazer só um exame laboratorial e já diagnosticar, a não ser que venha associado com os sintomas muito clássicos, né? Mas o ideal é que se repita esse exame para você sim dar o diagnóstico. É o perfeito, né? Como é que você Sim. vai fazer um diagnóstico baseado numa variável só? Sim. Isso, exatamente. Também eles ficam muito na dúvida de como a atividade física ajuda, né, o paciente que está primeiro resistente à insulina a retornar ao quadro normal, a insulina trabalhando muito bem, né, a perda dessa resistência e aí a não evolução para diabetes tipo 2 e
quando, infelizmente, o diabetes já está instalado, qual que seria aí essa ajuda que a atividade física traz para esses pacientes? A insulina tem tecidos no nosso organismo que eles são responsivos à insulina. Certo. Ou seja, para a glicose poder entrar no tecido, ela precisa da presença, né, do aviso da insulina, para que o GLUT4, né, a gente tem vários glúteos espalhados no nosso corpo, mas o GLUT4 é o glúteo que é sensível, responsivo a esse hormônio. Então ele capta a glicose que está na corrente sanguínea e leva para dentro da célula, que é o que a gente quer. Que é para servir de energia e, enfim, tem toda a bioquímica, a produção da ATP. O músculo, por exemplo, é um tecido que ele é responsivo à insulina, né? Então, o que acontece? Quando a gente está fazendo o exercício, a própria contração muscular, o deslizamento das fibras musculares, a quitinina, ela já faz o estímulo do glúteo ser liberado da vesícula e captar essa glicose sanguínea. Nossa, que bacana. Então, assim, quando a gente indica para o nosso paciente que está pré-diabético ou que já está com diabetes, que ele tem que fazer exercício físico, que procure um profissional adequado para fazer orientação quanto a isso, não é mera conversinha boba e que todo mundo fala porque acha que exercício tem que ser para todo mundo e é comum. Não, é porque a própria contração muscular vai fazer esse papel que a insulina fazia. Então, se a insulina não está funcionando direito nele, ou se ele está com baixa produção desse hormônio, eu tenho uma forma de estimular essa mesma captação de glicose com o mesmo GLUT4, mas sem a presença, sem necessitar da atuação tão forte da insulina. Que bacana. Existe um tipo de exercício que é melhor para isso ou simplesmente se exercitar e você tem que analisar o perfil daquela pessoa? Não, isso é conseguido com a contração muscular. Então, desde caminhada até exercício de alta intensidade sempre vai ser benéfico, benéfico, né? Legal. Então, nesse sentido da atividade física, né, já dá um adendo que eu sempre costumo dizer que o nutricionista ele tem que ser um pouquinho psicólogo também. Eu digo por experiência própria, né? Quando eu fui categorizada ali com um grau de obesidade considerado 1, dá uma preocupação, até brinco com os meus alunos, não deveria, desculpa galera, mas eu falo que eu sou gordinha porque eu sou meio, né, boba, faço as coisas, às vezes me alimento errado, isso, enfim, mas já tô mudando isso. Hoje é sábado, hoje pode, tem que ter vida, não seja radical demais, porque não dá certo. Isso também a nutricionista pode falar. A radicalidade ela não é interessante para a dieta, que você não consegue dar conta daquilo ali por muito tempo não. Você tem que viver um pouco, claro, com moderação. Então, se eu estou me permitindo neste momento, né, sair um pouco da dieta que me é prescrita, eu sei que este é o momento. E ao longo do dia eu vou dar continuidade àquilo ali para tentar, claro, compensar a decisão que eu tomei. Mas, enfim, essa questão, né, da atividade física e da psicologia envolvida no processo todo, que é uma coisa que o Diego trouxe que, não, fantástico que ele falou, eu queria que ele repetisse em relação à dieta. O que é dieta? É porque eu vejo assim, que às vezes as pessoas se preocupam muito com o nutriente, com o que comer, com o cálculo de quanto de carboidrato, proteína, que horas. Sim, mas a parte psicológica, eu acho, do nutricionista, a tal da nutrição humanizada, que eu acho que a gente precisa trabalhar mais, que não é só a comida ou nutriente, também envolve um momento, reunião com amigos, um bate-papo, tudo acho que tem que ter um equilíbrio, né? Exatamente. Eu sei que eu tô bem também fora dessa escala de equilíbrio, mas e a gente tem consciência disso, né? Preocupando já um pouco mais com isso e Deus quiser vocês vão ver já no futuro sem metas, sem tempo, mas sem se pressionar muito, sem se pressionar. Sem pressão. Eu não estou fazendo uso importante da bebida porque realmente eu não tenho costume. Eu sou muito sensível, então talvez não fosse muito bom o nosso bate-papo. Eu ficasse viajando demais, mas eu não vejo problema nenhum. É interessante. E quando, voltando à questão que o Diego falou do exercício, né, da contração muscular, seria qualquer exercício, e aí a gente tem que lembrar que a gente tem que sempre adaptar a realidade do paciente. Né? Tem exercícios que vão ter uma resposta melhor no emagrecimento, mais rápido, outros menos, mas o paciente consegue fazer. Acho então, que inclusive também tem que levar tanto adaptação com a realidade quando você vai fazer uma prescrição de uma dieta. Né? O que eu senti grande dificuldade quando ia em alguns nutricionistas era que muitas vezes ele não olhava na minha cara. Nossa. Às vezes não perguntava meu hábito de vida, meus horários, então eu mal sentava na cadeira.
ele já vinha com aquela dietinha montada. A gente chama dieta de alguma gaveta, coisa. né? A famosa dieta de gaveta. Aí você inicia animado, super feliz, vou fazendo, mas deu de uma semana, 2 semanas, você se machuca na academia, porque você não busca também uma orientação de um profissional da educação física. Exatamente. Aí você não consegue mais rendimento, o teu grau de fome vai lá em cima, você não consegue se controlar. E acho que vem o pior, acho que nesse momento a frustração, né? Exato, a gente fica frustrado, né? E assim, não é porque, muitas vezes, entendam, pessoal, não é porque a gente quer ser gordo ou... Não vou ficar falando obeso, não, é gordo, a gente é gordo. Gordelícios. Exatamente, gordelícios. Porque aqui, ó, tem muito conhecimento. Isso é importante também. Mas é que é difícil. É difícil. A Michelle também pode falar. O carboidrato é altamente viciante. Né? Eu, como professora de bioquímica, falo isso. O Di, como professor de fisiologia, também sabe. E é difícil a gente sair desse quadro, tá? Está, claro, sabendo que corremos o risco de entrar para um diabetes tipo 2 e a gente não quer isso. E ter o profissional certo para acompanhar a gente. Eu faço acompanhamento com a profissional, não é a Mi, né? Hoje é mais nutricionista esportiva, mas sempre que eu preciso também, tenho dúvida, ela sempre me ajuda. E a minha nutricionista, ela é sensacional, ela é muito boa no que ela faz e é isso, essa confiança. Eu posso mandar uma mensagem para ela agora, com uma dúvida sobre... eu queria... Será que eu posso comer um pedaço, um quadradinho de chocolate amargo, por exemplo? Eu tenho dúvida. Eu posso perguntar para ela e ela vai me responder na hora. E a gente deixa de ter essa coisa muito rígida que não prende a gente na dieta, sabe? A gente tem que ser flexível. O diabetes é uma realidade, a diabetes tipo 2 é uma realidade que a gente não quer mais viver. Mas tudo tem que ser muito moderado. É importante ter o conhecimento, né? Seja do seu nutricionista, do seu educador físico, com a ajuda. Percebam que é uma coisa integrada, não é só comida, tá? Tem também a atividade física, tem também a questão, a cabeça conta muito, tá bem? E aí a gente tenta, claro, trazer as pessoas pro lado do saudável. Isso é bom. Não é à toa, só pensem o seguinte, não é à toa que segunda-feira é o Dia Mundial do Arrependimento. Porque mesmo quem faz dieta, no final de semana, se dá o direito de sair um pouco dessa dieta e na segunda-feira vai lá para a academia tentar compensar, né, os exageros do fim de semana. DM tipo 2, é nóis, espero que vocês gostem e vamos continuar com um bate-papo aqui sobre mais assuntos aí diversos. Beijo para vocês, valeu!